Fala galera, tudo bem? Bia Galev aqui e vim trazer aquele videozão de resultado sobre o UFC 320, um card muito bom. Claro, né? Nossa estrela principal desse vídeo é ele, Alex Poatan Pereira, mas a gente vai também falar sobre algumas outras lutas. Eu tô com uma colinha aqui pra gente relembrar um pouco desse card, porque querendo ou não, tivemos lutas muito boas. Mas eu vou começar um pouquinho embaixo, depois a gente vai crescendo, porque a primeira luta que eu queria falar era do André Muniz, sergipano, né, contra o Edman Shahbazyan. Cara, que pena, né, o sergipano não se encontrou dentro do octógono mais uma vez. Era uma luta que ele não poderia perder, né, já vinha passando por um processo muito difícil ali, de perda de um filho e tudo mais. Era um momento de virada dele, mas infelizmente começou bem na luta e logo sentiu golpes ali e acabou sendo nocauteado ainda no primeiro round. Muito triste essa derrota do sergipano. Outra luta também, Pat Mix. Cara, Pat Mix não se encontrou no UFC ainda, né? Mesmo com o estreante, né? Que é o Jakub Wiklax, eu acho que é assim que fala. O cara da Polônia, né? E o Pat Mix, na estreia dele também, já não estava se encontrando muito, né? Sofreu ali. Eu acho que, cara, na verdade o lance é que quando você entra no UFC, muitas vezes, por mais que você seja um prospecto, por mais que você seja um nome grande fora, ali dentro do UFC o nível parece que é diferente, né? A gente sabe que o nível de competitividade é muito alto. Eu acho que o Pat Mix sentiu um pouco isso, assim, né? Mais uma luta, mais uma derrota, ainda não deu aquele start ali, não colocou o pé direito dentro do octógono. Decisão dividida, mas infelizmente derrota do... Infelizmente ou felizmente, enfim, não sei. Quem aí é torcedor do Pat Mix? Eu tava com a expectativa do Pat Mix, vou falar a verdade. Quando ele veio, eu falei, cara, acho que vai ser um nome bom ali, né, na categoria dos galos, mas ainda não mostrou muito isso. Agora, vamos falar de Daniel Willy Cat Santos? Cara, Daniel Willy Cat, não é porque ele tá sempre aqui no Olhar da Luta, não. O Willy Cat, ele é um cara muito completo. Já entrevistei ele há bastante tempo, né, e venho falando bastante dele há tempos, né, sofreu alguns processos aí de lesão, lutas caindo e tudo mais. Teve um problema também nessa luta, antes da luta, né, ele passou muito mal, então, conforme ele deu entrevistas ali, depois do processo, né, depois de tudo que aconteceu, né, tanto para Evelyn quanto para o Diego Ribas na G-Fight, o Willy Cat falou, né, que sofreu bastante ali com esse corte de peso, não sabe realmente o que está acontecendo com o corpo dele, mas vai tentar estudar, vai tentar ver com médicos o que está rolando, porque ele teve problemas, né, no corte, e os médicos pediram para ele interromper, ele não poderia mais tentar perder peso, então por isso que a luta acabou sendo no peso casado, mas eu acho que isso não deixou nada a desejar, porque a luta foi incrível, cara. O Jo Sang-yo, né, o sul-coreano, que querendo ou não, acaba tendo um hype, não só pela estreia dele, a forma como foi, aquele nocaute no primeiro round, bem impressionante, mas também ele é meio que um cria do zumbi coreano, né? Entrou até com a música ali do zumbi coreano e tudo mais, então era uma luta muito boa, assim, pra mostrar o alto nível de competitividade do Willy Cat também. É um cara muito completo, vem se aprimorando cada vez mais no wrestling, e isso vem sendo evidente, assim, né? Não só na última luta, como nessa também, no momento ali que ele achou que deveria colocar para baixo, colocou. Experiente, né? Teve um momento ali de abafar o adversário. O Jo Sang-yo tava ali muito confiante, né? Tava até desdenhando um pouco do Willy Cat dentro do octógono, quando o Cat jogou o chute giratório ali, algumas vezes ele deu uma rodopiada, tipo, é isso que você vai fazer? Mas, meus amigos, não provoque Daniel Willy Cat, porque você acaba se dando mal. Isso ficou evidente nessa luta, né? Ele mostrou para que veio mesmo, mostrou o Muay Thai muito afiado, né? Por mais que ele não seja tão alto para essa categoria, mas ele encurta muito bem a distância e isso ficou muito claro dentro dessa luta, né? O adversário um pouco maior, mas o Cat, quando ele vem para cima, né, ele consegue conectar ótimos golpes e eu acho que a estratégia foi perfeita, assim, né? Ele conseguiu desviar daquele cruzado que era a arma ali do sul-coreano e conseguiu conectar ótimos golpes e foi quando o adversário sentiu, ali o sul-coreano sentiu e a luta acabou. Nossa, fiquei muito feliz. Vitória do Daniel Willy Cat no segundo round, uma luta muito boa, excelente. Espero vê-lo em breve no octógono mais uma vez. Agora falando de Ateba Gautier, cara, quem que vão botar na próxima luta para esse peso médio, hein? Porque o cara tá nocauteando todo mundo, meus amigos. Todo mundo, não tá sobrando um. O Tristan Vines pegou a luta em cima da hora ali, mas
olha, foi implacável. No primeiro round, 1 minuto de luta, já colocou os golpes. Cara, ele é muito bom, é um nome muito interessante, assim, pra gente continuar de olho. Agora, falando da luta do Joe Pyfer contra o Abus Magomedov, não acho, talvez uma opinião um pouco polêmica, não sei, mas eu não acho que o Joe Pyfer merecia bônus de performance da noite. Eu acho que o próprio Gaultier fez uma luta melhor. Mas, enfim, né? Que foi meio que uma reviravolta, tudo bem, né? O Abus, ele tava dando um sufoco ali no primeiro round, tentou finalizar, tudo mais, e o Pyfer reverteu ali, né? No segundo round, então, vitória do Joe Pyfer. Mas não achei que foi, nossa, aquela coisa, caramba, digna de bônus. Não sei, o que vocês acham? Luta do Youssef Zalal contra o Josh Emmett. Cara experiente contra um cara novo, né, que retornou ao UFC depois de algum tempo fora, né? Ele voltou em 2024, vem fazendo uma trajetória muito boa, muito interessante. Tirou o Josh Emmett pra nada ali, né? Finalizou logo no primeiro round. Luta muito boa, vamos continuar de olho no Youssef Zalal, que deve subir uma casinha aí na categoria dos pesos penas, né? Sobe de nono para oitavo no ranking. Luta excelente, assim, me surpreendeu a forma como ele fez parecer fácil, sabe? Agora, Jiri Prochazka contra Khalil Rountree Jr., gente, essa luta foi muito boa. Não é à toa que o Jiri ganhou performance da noite e também luta da noite, né? Foi a luta da noite, se eu não me engano. Foi a luta da noite. Cara, foi uma luta incrível, assim, né? Cheia de reviravoltas, porque o Khalil no primeiro round tava sendo assim, você falou. Quando você viu o primeiro round, você falou, cara, não vai dar pro Hiri, não. E ele absorvendo o golpe, daquele jeito dele, né? Ele é um pouco diferente, a movimentação do Hiri é muito diferente, assim, né? A forma como ele absorve os golpes, e aí você não sabe se ele sentiu ou não e tal. Mas o Khalil tava sendo perfeito no primeiro round, né? E a partir do momento em que a luta foi discorrendo um pouco mais, aconteceu a mesma coisa que o Khalil contra o Poatan, né? Que ele cansou. O Khalil, infelizmente, cansou bastante ali. E no terceiro round foi quando o Hiri foi crescendo de novo, né? Foi conectando bons golpes até o Khalil sentir e a luta acabar por nocaute, né? TKO. Cara, loucura, loucura. Essa luta foi realmente muito boa. Se você não assistiu, vale a pena voltar lá para ver. Agora, Merab contra Corey Sandhagen era aquilo, né? Era o que a gente já esperava, pelo menos era o que eu esperava. Eu esperava uma vitória do Merab, uma vitória tranquila do Merab. Ele até tentou surpreender a gente logo no começo da luta. Eu falei, caramba, será que a vitória vem de uma forma diferente, né? Vem por um TKO ali, porque ele tava conectando bons golpes no Sandhagen, né? Quando ele colocou pro chão e começou a bater ali no ground and pound, eu falei, pô, pode acabar agora. Mas não, meus amigos, não acabou. A luta transcorreu ao longo dos 5 rounds. O Merab é um cara que tem um jogo muito difícil de ser quebrado, né? Que é aquele jogo de wrestling muito afiado, mas ele é efetivo, assim, na medida em que a luta vai transcorrendo, né? Ele não desenvolve ali para uma finalização, né? Que acaba sendo o estilo dele. Acho que vai ser difícil achar um cara para bater o Merab, né? Se for pensar, se o Davidson tivesse vencido o Corey Sandhagen, poderia ser o Davidson contra o Merab, mas não foi, então o Davidson vai lutar agora no Rio, né, e tudo mais, vamos ver quais vão ser os próximos passos aí, mas o fato é que Merab defendeu mais uma vez o cinturão do peso galo, e luta da noite, né, o nosso Prime, a cereja do bolo ali, cara, que lutão do Poatan, nossa, foi surreal, surreal, assim, a forma como ele acuou o Ankalaev próximo da grade, a forma como ele conectou os golpes, ele fez parecer muito fácil, e realmente eu acho que foi fácil ali, né, cara? Na luta não durou nada, 1 minuto e 20, o Ankalaev estava totalmente acuado, quando ele caiu, ele já se protegendo assim, parecia que não queria mais mesmo, tirou pra nada, Alex Poatan Pereira fez essa revanche ser perfeita, perfeita. Tô muito feliz com essa vitória do Poatan, acho que todos nós ganhamos, né, assim, o Ankalaev falou muito durante a semana, a gente não sabia se era o próprio Ankalaev, se era o Ali, né, enfim, muita coisa foi... o clima estava muito quente ali ao longo da semana, né, e o Poatan teve um desfecho ali perfeito, né, cara,
incrível, incrível, assim, a forma como o Poatan levou essa luta realmente faz a gente perceber que na outra luta não era ele realmente teve alguns problemas ali, na primeira luta contra o Ankalaev, nessa, cara, não tinha como, o cinturão é do homem, é do bravo Alex Poatan Pereira, chama muito, muito feliz e eu quero saber a opinião de vocês, vocês gostaram dessa luta? Agora, o clima muda porque estamos. Já é domingo, né? Então, estamos na semana de UFC Rio. Estamos na semana de Charles do Bronx. Eu bati um papo com o Charles essa semana. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui o cardzinho para você assistir. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não ficar por fora de nada. Tamo junto! E quem for pro Rio, manda aí nos comentários se você vai pro UFC Rio ou vai ficar vendo de casa. Um beijo e até a próxima!